Bom, vamos lá. Gente, Hanukkah. O que é essa festa, né? O que ela pode trazer de princípios para a nossa vida, de princípios atuais, lições realmente espirituais, como a gente também pode celebrar uma igreja cristã. Durante muito tempo na minha história de vida, quando eu fui buscar um pouco mais esse princípio bíblico, a primeira barreira que você encontra é para escrever algo que seja novo. Então, quando você vai escrever algo que é novo, que é propriamente dito, assim, cultivado com novas tendências, uma tendência mais próxima do princípio bíblico, uma tendência mais aplicável, sempre você vai ter que buscar o original. Então, graças ao Eterno, nós podemos falar para você hoje acerca de muitas coisas que nós trazemos do original. E outras barreiras, como, por exemplo, Hanukkah é uma festa judaica? Olha, se você olhar pelo ponto de vista cultural, sim. E o que não é judaico dentro das escrituras sagradas? Fica a pergunta. Então, a gente precisa realmente ver que existe um princípio que é maior do que necessariamente o povo judeu, o povo que comemora essa festa em seu calendário anual, em sua cultura nacional. Tem princípios aqui envolvidos, eu vou colocar aqui para vocês muitas coisas, espero que vocês tenham gostado aqui dos slides que eu preparei. Né? Algumas perguntas, eu vou pedir para minha esposa dar uma olhada nas perguntas, façam as perguntas aí na live no YouTube, mas vamos lá. Hanukkah é tempo de brilhar. Ah, que texto é esse aqui? No Evangelho do livro de João, no capítulo 10, lá pelo versículo 20, aquela coisa toda, vai mostrar que Jesus ele estava no meio dessa festa. Claro que nas Bíblias, na maioria das Bíblias, como eu tenho aqui, deixa eu procurar aqui no celular rapidinho. Na maioria das Bíblias, nós vamos ter que ele estava numa grande festa ou algo do tipo. Eu não sei qual é a sua versão, mas coloca a versão que você está lendo aí. E tem uma passagem nas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo 10. No capítulo 10, versículo 22. Já nessa versão aqui atualizada, diz: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. É uma boa tradução. Já é atualizada aqui. Era inverno. É o que nós temos aqui. Deixa eu colocar aqui, aproveitar que nós estamos com as ferramentas do Zoom, onde nós entregamos a aula do curso de hebraico quando são ministradas ao vivo. Opa, essa setinha não ficou muito boa. Eu acho que eu gosto de uma setinha mais destacada aqui. Tá aqui, ó. Celebrava-se a festa de Hanukkah. Perguntas teológicas. Ah, mas a Bíblia não foi escrita em grego, o Novo Testamento? Olha, lembre-se sempre de algo. Vou te ensinar algo que você vai poder aproveitar bastante para a sua vida acadêmica teológica. As escrituras têm um pensamento, as escrituras têm um entendimento. Esse é um entendimento hebraico, é um entendimento hebraico, o entendimento das escrituras. Então, independente do tipo de tradução que for feita sempre vai herdar hebraísmos, como nós falamos teologicamente, sempre vai herdar o entendimento da língua hebraica. E hoje em dia nós temos várias versões, ou seja, o texto mesmo que tenha hoje a autoridade do texto grego em virtude da preservação desse texto, nós temos muitas traduções feitas no hebraico. Ou seja, o povo hebreu, traduzindo com a mentalidade hebraica, colocou para a gente. E aí nós temos uma restauração de muitos termos que foram omitidos ou foram mal traduzidos para o grego. Não é? Você deve entender isso como ponto de partida. E Hanukkah? O que é que significa Hanukkah? Olha, Hanukkah, vou entregando logo essa palavra no início para deixar um pouco a nossa live cada vez mais aquecida. Hanukkah significa dedicação. Vem de um verbo que significa dedicar. Não é? Esse mesmo verbo, dedicar, a mesma raiz é usada para a palavra educação. A palavra educação, hoje em Israel, também deriva dessa palavra Hanukkah, aquilo que você dedica. O ensino, a educação, ela exige realmente uma dedicação. Nós vamos aprender um pouco mais aqui, tem muita coisa para a gente aprender hoje
E no final, eu sempre vou colocar as lições mais práticas para a nossa vida. Vou colocar aqui um contexto histórico, um prometido, um pouco da tradição, mas no final eu vou te dar aqui 5 lições práticas para a nossa vida. Tudo isso pautado em textos bíblicos. Você vai gostar. Então fica até o final. A live não dura muito mais que 1 hora. Você pode aprender muito mais. O que nós colocamos aqui, eu não sei se você vai aplicar diretamente. Você pode aplicar ainda hoje na sua vida, pode aplicar durante a semana, mas também pode aplicar em um outro momento. O que é importante é você reter o máximo de informações possíveis. Como vai ficar gravado, eu espero que você veja, reveja várias vezes, comente e envie sua pergunta. Tá bom? Então vamos lá. Estou contando contigo e com as perguntas só? Tô, né? Então pronto, vamos lá. Deixa eu apagar aqui a lousa, como eu sempre falo para os alunos. Muita coisa interessante aqui para a gente hoje. Vamos lá. Como foi que surgiu aí essa coisa do Hanukkah? Vou colocar aqui para vocês no slide, vou lendo e vou comentando em cima, tá bom? No segundo século antes da Era Comum, preste atenção, esse termo Era Comum, eu não consigo ensinar isso aqui sem fazer como professor e ficar explicando alguns detalhes. Era Comum é como chamamos, a partir de Israel, a Era Cristã. É uma Era Comum a todos. Ou seja, a Era Cristã é uma Era Comum a todos. Então, nós falamos como Era Comum. A Terra Santa era governada pelos Seleucidas. Né? Quem era o Seleucidas? Era um povo ainda remanescente dos gregos, do Império Grego, mas já ali habitado pela Síria. Então ficou sírio-grego. Né? Os Seleucidas era um pessoal que era sírio-grego. Se vocês não sabem como está a Síria hoje, motivo de oração para vocês. Aquela nação realmente carece das orações. Bom, o que foi que aconteceu? Eles forçaram o povo de Israel a aceitar a cultura e as crenças gregas. Prestem bastante atenção. Uma coisa é o império que estava sobre Israel, conquistá-los, e através de impostos, nada assim era simplesmente de graça, mas através de impostos, aqui serve de lição também, não está catalogada nas 5 que eu coloquei, mas serve de lição. Através de impostos, o povo de Israel tinha alguns benefícios, mas tinha que aceitar a imposição do Estado formado pelo império que foi estabelecido ali. Então, chegou um certo momento que essas regalias entregues por esse Estado formado começou a cobrar agora deles uma forçação de barra. Ou seja, queriam que realmente eles adotassem a cultura e o entendimento grego. Você sabe que o entendimento grego, os alunos aí do grego, nós já estudamos grego durante algum tempo, mas preste bastante atenção. Vocês que tiveram aula comigo sabem que existe uma grande diferença entre a mentalidade grega e a mentalidade hebraica. A mentalidade grega assume aí vários pressupostos acerca das divindades e o povo hebreu, ele tem apenas um Deus, um só Senhor. E você sabe disso. Eu venho passando por aqui, eu acho que não atrapalha um pouco a live, mas se atrapalhar, você coloca nos comentários. Vamos lá. Contra todas as probabilidades, eu tentei fazer um resumo muito menor do que eu poderia falar para a live. Contra todas as probabilidades, um pequeno grupo de judeus dedicados, olha a palavra dedicação. Você quer uma palavra para resumir? Hanukkah, dedicação. Viu? A propósito, vou corrigindo aqui algum hebraico. Algumas pessoas transliteram, que a transliteração é a forma escrita das palavras pronunciadas. Transliteram hebraico, colocam Hanukkah, CH. Não faça isso não. Pode com H mesmo. Né? Eu ensino para os alunos, quando vão transliterar, colocar RR para ter esse som de han, han. Mas se você colocar H, já resolve. Não precisa dobrar o N, 2 N's, fica Hanukkah com 2 N's e um H no final. Não sei o que é isso. O pessoal tem que estudar hebraico, curso árabe, está aqui para todo mundo. Bom, contra todas as probabilidades, um pequeno grupo de judeus dedicados no estudo da palavra de Deus foram liderados por Judas Macabeu e derrotaram um dos maiores, ou melhor, um dos mais poderosos exércitos do seu tempo. Houve esse império que conquistou Israel ali aquele território ali, o império ali dos Seleucidas, e o povo de Israel, não é necessariamente não todo o povo, uma família, o poder está na família, uma família que se revoltou contra aquele império. E começa agora
a liderar uma revolução. Uma revolução para quê? Para dedicar novamente Israel. O que aconteceu aqui? Bom, eu coloquei alguns dados aqui mais históricos. Por exemplo, na cidade de Modim, que é no sul de Jerusalém, né? Na verdade, assim, tem Israel, tem Jerusalém, um pouco abaixo da linha, e aí vai ter a cidade de Modim. Tem início a ofensiva contra os gregos sírios, liderados por Matatia, ou em hebraico Matitiarro, um sacerdote judeu de família dos Asmoneus. E seus 5 filhos, levantou-se o pai e seus 5 filhos. Eu sempre falo que o verdadeiro sacerdócio começa dentro de casa, né? Então, se em casa não é legítimo, fora de casa é fake, né? Então, e seus 5 filhos: João, Simeão, Eliezer e Jonatas. Olha aí eu aqui nessa história. Tá bom. É apenas um nome, um mesmo nome, né? E Judas, que eu coloquei aqui entre parênteses, e Judá. Esse nome Judas é interessante frisar para você aprender, não é? Você que ainda não fez hebraico conosco. Judas é uma forma de traduzir que assim destoa do entendimento bíblico. Por que apóstolo Jonatas, a tradução Judas destoa? Ora, aqui no Brasil a gente tem até um ritual que enfoca o Judas, porque ele foi traidor, aquela coisa toda. Ninguém se atreve a colocar o nome do filho de Judas, porque relembra algo ruim. E quando a proposta bíblica é que Judas significa Yehudá, é o nome Yehudá, é o mesmo nome de Judá, e fala que o Eterno, o nosso Deus, ele é o nosso louvor. Coisa linda, não é verdade? Deus é o nosso louvor, é o meu louvor. Bom, continuando. Após a morte de Matatias, o pai desses meninos que liderou essa revolução, e Yehudá, olha só, o Judas aí, toma a frente da batalha com um pequeno exército formado, em sua maioria, por camponeses. Mesmo assim, esses judeus lograram êxito, ou seja, eles se juntaram com outras pessoas que viram aquela família unida, e se juntaram e foram vencendo, e isso aí foi crescendo. Eles lograram êxito em vencer o forte exército de Antíoco Epifano. Eu coloquei só Antíoco aqui. No ano de 164 AC, antes de Cristo ou antes da Era Comum, né, como eu falei. E libertaram Jerusalém, purificando o templo sagrado, né? Fizeram tudo conforme a Torá ensina, a lei do Senhor, a palavra de Deus ensina, e Judas acabou conhecido como Judas Macabeu, ou seja, Judas o martelo. Por que o martelo, apóstolo Jonas? Essa palavra Macabeu vem do hebraico? Não, o hebraico martelo é matiche. Mas essa palavra é siríaca. Essa palavra Macabeu é siríaca. Então, e no siríaco significa martelo, aquilo que bate, né, insistidamente. Aqui também vem a palavra Marcelo, quando vai para o latim, aquela coisa toda, em Marcelo. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Pagar aqui. As perguntas. Você já tem algumas no YouTube aí? Ótimo. Boa pergunta. Amanhã sempre faz boas perguntas. Bom, coloca no final. Porque aí eu não perco a linha de raciocínio aqui, porque eu quero passar o material. Bom, quando eles, após reconquistar Jerusalém, foram acender a menorá, vou passar aqui o panorama geral da festa, do contexto histórico, para depois, em seguida, passar as lições. Aí eu vou responder a pergunta de Maiana e de todos os outros que já colocaram aqui. Todos os outros. Quando eles foram acender a menorá, depois que conquistaram Jerusalém e foram colocar em ordem novamente, eles encontraram apenas um pequeno vaso de azeite de oliva, né? E aí, milagrosamente, aquele azeite que serviria apenas para um dia, durou 8 dias. Eu vou entregar aqui algumas pérolas para a nossa audiência. Preste bastante atenção. A azeite de oliva virgem, aquele que eu compro no supermercado? Olha, não necessariamente. Não necessariamente. O critério para se acender o fogo na menorá, que é essa que você está vendo aqui atrás de mim, é um critério muito interessante. Não pode ser qualquer prensa de óleo. Tem que ser a primeira prensa, uma prensa de primícia, uma prensa que vem um azeite mais puro. Esse azeite mais puro, o que dizem os nossos amigos lá em Israel, é que ele não tem um cheiro tão forte quanto o que não é tão puro. E também não tem fumaça tanto
quanto o que não é tão puro. Então é algo mais sublime, olha, seja, traz lições espirituais para a nossa vida. É algo mais sublime para entregar ao eterno. Né? Então, durou também, milagrosamente, 8 dias. Isso aqui é fabuloso. Por quê? Porque o número 8 é lindo, né, gente? O número 8, depois em outras aulas, outras lições, vamos falar mais sobre essa questão dos números no hebraico, porque no hebraico os números são letras e as letras são números. Não é uma questão de simplesmente gematria, que é a arte hebraica de estudar os números. Nem numerologia, essa arte desenvolvida no Ocidente. É uma questão de entender as relações com os números. E esse número 8 é muito interessante. É ligado à salvação, à redenção. Mas vamos lá. Tem muito mais coisas que nós vamos aprender por aqui. Fique ligado, compartilhe com as pessoas, acompanhe no Instagram e no YouTube. Bom, até que eles conseguiram fazer um novo azeite. Ou seja, eles colocaram o que tinha na menorá, cumpriram aquilo que era para ter sido feito, as instruções bíblicas, e o Eterno aprove o Eterno a surpreendê-los com 8 dias de duração daquele fogo, ou seja, do óleo acendendo ali a menorá. E o que foi que aconteceu, como na maioria das coisas em Israel acontece, o que se faz a partir do princípio bíblico, criar um memorial. Um memorial foi criado, uma nova festa para marcar um tempo, o tempo de brilhar. Por isso que eu falo aqui, Hanukkah, é tempo de brilhar. Né? O memorial, por quê? Isso tem tudo que colocar no memorial. Olha, você sabe que aquela palavra que nós gostamos de usar, obrigado, ou mesmo um entendimento de gratidão. Gratidão é a memória do coração. Aqueles que não têm memória, eles não agradecem. Né? Eles são sem memória. Essa palavra memória em hebraico é ligada à honra, é ligada a privilégios, é ligada a 1 milhão de outras coisas. Para lá não ficar muito extenso, deixa eu passar aqui. Contexto de história. Deixa eu colocar aqui. Bom, e aí o que nós começamos a ver aqui com lições, ainda não são lições bem pontuais, vou colocar lições pontuais. Nós começamos a ver, como no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2, fala que nós temos a capacidade de transformar uma experiência ruim em uma potência para a vida. Na verdade, eu escrevi diferente. Eu coloquei assim, a capacidade de transformar uma experiência ruim em potência para a vida é divina. Você sabe disso. Nós temos todos os dias a oportunidade, uma matéria-prima gigantesca, que são as lições, ou seja, as experiências ruins. E aí o Eterno nos promove, como lá em Neemias fala, né? Ele faz com que ele transforma a maldição em bênção. Né? Então, esse é um dos grandes princípios de Hanukkah. Um dos temas principais de Hanukkah é a dedicação ao Senhor. O que é que estava acontecendo? Qual era a maldição? Existia uma procrastinação, na verdade é essa, diante de uma submissão a um império. As pessoas estavam submetendo ao império e os seus costumes, os seus valores maiores estavam ali sendo substituídos. Por exemplo, o Antigo Epifânio, ele chegou a sacrificar porco. Você sabe que porco não é um animal limpo, né? Na Torá, principalmente, sacrificar porco no templo. E forçar as pessoas a entender aquela cultura, não é aquele porquê. Porque a cultura de um povo, quando segue os princípios bíblicos, é um fundamento, é como uma rocha. Eu vou falar sobre isso aqui com você. Por exemplo, você lembra que na chamada eu coloquei só organizou bonitinho aqui. Eu coloquei um peão, você está vendo? Vou falar sobre cultura aqui, ó. Nes, Gadol, Hayá, Sham. Sabe, o que aconteceu? O Antigo Epifânio, ele proibiu que as pessoas estudassem até mesmo a palavra de Deus. Vou falar aqui a palavra de Deus como sinônimo de Torá. Ele proibiu. E o que acontecia quando os pais e as crianças queriam estudar? Eles fingiam que estavam brincando. Então, eles pegavam peões e fingiam que estavam brincando. E era um jogo, aquela coisa para ganhar, aquela coisa toda. Hoje em Israel a gente joga isso aqui. Até aqui mesmo, se você quiser brincar, não sei se você vai conseguir encontrar, mas não é tão difícil de fazer algo como isso aqui. Eu comprei na sinagoga aqui, com os amigos da sinagoga aqui em Fortaleza. Mas a brincadeirinha é muito simples, né? Eu coloquei as moedas aqui. Essas aqui são de chocolate, são mais interessantes, né? Coloquei as moedinhas aqui, porque tem alguns princípios interessantes.
E o... Estou perguntando já aí. E os sonhos? Já que eu explico os sonhos para vocês. Deixa eu explicar aqui um pouco aqui no meio, essa questão da brincadeira do negócio. Por exemplo, aqui, ó. Nes, não, peraí, Nes, Gadol, Hayá, Sham. Nesse peão que tem 4 lados, a letra Nun, que é essa letra aqui, que é a primeira letra, Nes, que significa milagre, é a que vale mais. Depois vem o Gimel, que vale menos. Sucessivamente vem o Re, Hayá, que aconteceu, esteve. Sham, lá, vai valer menos. O Gimel vale mais. Quando você joga isso aqui entre amigos, quem tirar o número maior vai ganhando o número maior da rodada. É como se fosse assim, de um número de decrescente. 4, 3, 2, 1. Quem tirou o número maior vai ganhando a jogada. E quando ganha, vai ganhando alguma coisinha. As moedas são interessantes. A gente coloca aqui moedas e existe a tradição até de entregar essas moedas aqui, ou algo de chocolate, porque você tem que entregar valor. Valor. Aquilo que você ganha com valor na sua vida, você tem que entregar. Porque é um entendimento de que todas as coisas são do eterno. Aí o sonho. O sonho é porque, assim, o pão no hebraico tem uma raiz de luta. Depois eu vou falar sobre isso em outras lives. Vamos falar sobre isso. Mas a luta de Hanukkah, como toda luta, preste bastante atenção para quem vai pregar e quem vai usar isso no púlpito. Né? Com todas as lutas decretadas pelo Eterno, já tem uma vitória certa, então nossa vitória tem sabor de mel, parece aquela cantora falando, mas tem um gosto agradável no final. E o sonho é isso, você começa com aquele sabor de pão, um pouco salgadinho ali, e termina com sabor doce. Ou seja, começa salgado, começa difícil, mas termina bem. Por quê? Porque é a proposta do Eterno para a nossa vida. Bom, não precisa de água. E ela já trouxe. Leheim. Vamos lá. Então, um dos temas principais de Hanukkah é a dedicação. Jesus e os apóstolos, preste bastante atenção sobre isso. Isso vai dar margem bíblica para você celebrar na igreja cristã. Jesus e os apóstolos viveram esse contexto. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, que já está aberto aqui no meu. E aí o pessoal vai começar a mandar o WhatsApp. E eu não quero responder agora. Pronto. Vamos lá. Jesus e os apóstolos viveram nesse contexto. Ponto. É a partir desse ponto de vista que somos ministrados com lições eternas. Prestem bastante atenção. Não confunde princípios das escrituras com o judaísmo. Eu tenho ajudado tantas pessoas e percebo que a gente precisa fazer até um pouco mais. É por isso que eu estou me esforçando para fazer com que as pessoas aprendam das escrituras sagradas sem ter que ir para o judaísmo. Se você quiser para o judaísmo por livre, espontânea vontade, tudo bem. Mas não se sinta forçado. Por exemplo, eu frequento sinagogas. E olha, tem alunos de diversos tipos, alunos judeus, aquela coisa toda. E eu preciso ser judeu para aprender o hebraico, para aprender essas lições? Não. Bilal, de jeito nenhum. De forma alguma. Não é? Então, assim, essa festa é uma festa judaica, é uma festa de princípio bíblico, amigos. É uma festa de princípio bíblico. E o mesmo contexto que Jesus viveu é o mesmo contexto que nós estamos vivendo, que tem lições eternas. Vamos lá. Tem muita coisa que não posso ficar até nervoso, não quero ficar nervoso, não. Porque as pessoas ficam dizendo, Hanukkah é uma festa judaica. Não é. É uma festa que está registrada na Bíblia, já mostramos aqui em João. É um registro até mais contundente do que muitos outros registros que nós temos aí na tradição judaica. Na tradição judaica nós vamos no Mishnah, Talmud, essa coisa toda, e em outros escritos, mas no Novo Testamento, como nós conhecemos, é um registro muito histórico que está registrado essa festa lá. Vamos lá. O que diz aqui? Não é esse texto aqui que você separei para a gente. Acaso não sabem, apóstolo Paulo, olha só. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ora, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Glorifica a Deus com o corpo de vocês, né? 1 Coríntios 6, 19. Temos a oportunidade de reconsagrarmos e rededicarmos nossas vidas
ao Eterno. Como você viu na historinha, muito bonitinha, Israel estava dominado, Jerusalém também, e aí alguns homens, como você viu lá a família dos Macabeus, eles não aceitaram aquela imundície que estavam fazendo com o templo. Quando a sua fé ela não é lustrada todos os dias, é como uma água parada, vai criando lodo, vai criando bicho. Quando não é lustrada, vai criando poeira e você se perde. Então, o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, precisa ser sempre reconsagrado, rededicado. Ah, e essa festa fala disso? Totalmente. Foi a rededicação do templo, né? Como eu falei para você. Eu vou falar muito mais, preste atenção. Assim como a celebração de aniversário, isso aqui eu gostei de escrever para vocês. Assim como a celebração de aniversário, temos um dia para celebrar a vida que conquistamos todos os dias. Por exemplo, você só celebra o dia, ou melhor, você só celebra a sua vida quando completa um ano? Eu acredito que não. Todos os dias são feitos para celebrar a vida que nós recebemos do Eterno, não é verdade? Coloque nos comentários se você concorda com isso. Pois é. Então, as festas bíblicas, nas festas que estão na Bíblia, como essa de Hanukkah também, elas servem para a gente trazer à memória as coisas que nos dão esperança. É uma forma de marcar um dia para a gente lembrar de todos. Por exemplo, aniversário de casamento. Se você não celebrar o seu casamento todos os dias, amigo, as mulheres casadas aí, os homens também, deu glória. Não é que tem que celebrar todos os dias, mas tem um dia que você marca maior do que todos para fazer uma festa, chamar os amigos, levar a esposa ou vice-versa, um bom restaurante, essa coisa toda. Bom, e aí tem mais textos ligados a essa palavra de Hanukkah, sem precisar forçar a barra, pessoal. É só lembrar que Jesus estava nesse contexto, então ele não ia falar fora de contexto. Então as lições que nós temos hoje através do Novo Testamento seguem um contexto, apliquem isso na vida. Diz assim, em Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha, quando um bom homem, né, o Baal Shem Tov, um bom homem morre, é costume dizer, em hebraico, que a sua memória seja viva e que suas boas obras sejam vistas por todos. Ah, eles são cristãos? Não, gente, é mentalidade. É essa mesma mentalidade aqui. Essa semana morreu um judeu muito conhecido aqui no Brasil, o fundador do Banco Safra, né? Vocês sabiam disso aí, mas o fundador do Banco Safra é judeu. E foi colocado, eu coloquei até no meu status aí, em algumas redes, a homenagem, falaram justamente sobre essa questão da memória. Então, uma grande forma de ser lembrado é de deixar que a luz brilhe em você. Preste atenção, mais motivos para você enriquecer a mensagem de Hanukkah na sua igreja, entre os amigos, e viver esse princípio, que o mais importante, eu tenho sempre colocado aqui, quando apostolamos sobre o tempo de restauração, é a partir de você, amigo. A partir de você. Bom, se meditarmos um pouco em quantas vezes pecamos fazendo o que não deveríamos fazer, logo encontraremos motivos de sobra para reconsagrar, rededicar a nossa vida. Isso aí está falando comigo nesse exato momento, deve estar falando com você também. Se você faz uma pequena reflexão do que nós fazemos de errado, nós entendemos que nós temos motivos de sobra para rededicar a nossa vida. Ah, e quando? Só no dia de Hanukkah? Não, não, não. Todos os dias, mas esse dia pode ser lembrado como o dia maior de todos. Bom, quando lemos os livros de Esdras e Neemias, podemos entender agora dica profunda, e ainda não só as 5 lições que eu separei no final para você. Quando lemos nos livros de Esdras e Neemias, podemos aprender que até mesmo, né, que podemos aprender que antes mesmo de reconstruir a cidade, o templo era prioridade, assim como o fundamento de uma casa, né? Rocha eterna. Eu coloquei aqui Maúsu, eu ia cantar a musiquinha, mas vou colocar depois aqui para vocês. Em toda a festa de Hanukkah, a gente canta uma musiquinha chamada Maotsu. Maotsu é Ishuati, que assim é rocha forte da nossa salvação. Yeshuati, isso é lindo, gente, todo mundo canta. Depois a gente fala sobre isso. Mas a questão é que essa música é cantada por quem em Hanukkah?
porque fala dos fundamentos. Aí eu vou te entregar agora mais margem bíblica para você celebrar Hanukkah. Sem dúvida, a aplicação mais forte das expressões pedra angular ou pedra de esquina, como nós vimos nas traduções, fiz questão de colocar nas traduções, é aquela que se refere metaforicamente a Cristo. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre o Messias sendo a pedra angular do povo de Deus. De Deus. Gente, na mentalidade hebraica, era comum falar de pedras que falavam. A rocha que saiu água falava de vida. O peitoral do sacerdote com 12 pedras lá, as pedras acendiam e falavam também. E aí você vê Jesus Cristo que diz assim, olha, se aqueles que estão nesse evangelho se calarem, você pode falar aí, você sabe, até as próprias pedras falarão, clamar e falar em voz alta. Ou com mais profundidade, depois falamos sobre isso. Bom, então, Hanukkah tem esse fundamento, né? De ser um fundamento para a nossa história, de não podermos existir diante das dificuldades, e fundamento é pedra, como pedra no alicerce de uma casa. É assim que as palavras do salmista, agora mais contexto para você, apontam para Cristo, ou seja, ele escreve, o salmista, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Alguns fundamentos, né, foram rejeitados. O próprio Senhor Jesus, no contexto da parábola dos lavradores é uma tradução, lavradores maus, se identificou como sendo a pedra rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra angular, de acordo com o plano eterno e soberano de Deus. Sabe aqui as referências para você visitar e ampliar um pouco mais seu estudo. Mais tarde, o apóstolo Pedro, essa aqui eu gostei de colocar para vocês. Olha, realmente, esses ensinos da palavra, eles são fundamentais para a nossa vida. Eu não sei como você se sente quando conhece algumas pessoas que ensinam e, assim, só passam para você. Eu sempre tenho isso, eu gosto de me alimentar e todas as vezes que eu passo para alguém, isso volta para mim cada vez mais forte. Mais tarde, o apóstolo Pedro fez uma série de citações do Antigo Testamento ao tratar exatamente desse assunto. Ele cita assim, ó. Primeiro ele cita a profecia do profeta Isaías, quando diz, olha, vejam, põe uma pedra em Sião, uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que confiar nela jamais será envergonhado. Olha aqui as citações, ligando mais uma vez aquilo que eu tenho dito, não é? O contexto do Novo Testamento está todo no Antigo Testamento, não é o Evangelho no sem sentido, é um evangelho de raiz. Esse é o tempo de restauração. E aqui o que, é que tem mais para a gente? Tem aqui, ó. Depois o apóstolo cita o Salmo 118 ao afirmar: agora, para vocês que creem, essa pedra é preciosa. Para quem crê, é preciosa. Para quem não crê, tudo depende da sua fé. Mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra de esquina. Pedro fala aqui alinhado com o Salmo. Na sequência, Pedro faz novamente uma citação do profeta Isaías ao aplicar uma pedra que faz os homens tropecem e uma rocha que os faz cair. Os que não creem tropeçam, pois desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Ou seja, gente, todo mundo viu aquela parábola de Jesus que ele fala sobre a casa, sobre a rocha. É por isso que eu estou alinhando a música que canta em Hanukkah, em hebraico, por todos os judeus que celebram essa festa, e você também pode celebrar essa festa com as mesmas músicas, só que com os princípios como nós colocamos aqui, princípios cristãos. Não é? Jesus fala sobre a casa, sobre a rocha, a gente tem que ter fundamentos, esses são os fundamentos. Somos como as velas acesas no cumprimento, se escrever direito, no cumprimento da palavra de Deus. Isso aqui é algo que eu aprendi em Israel, que eu compartilho com vocês aqui agora. Por exemplo, o judeu, ele se coloca como pedra, como uma vela. Eles só nós somos vela. Quando nós cumprimos o mandamento, essa vela é acesa. Por isso aquela chama, não sei se você já ouviu falar, mas o termo, a explicação mais assim, que eu consigo trazer para mim e aplicar a partir dos meus estudos com as pessoas em Israel, que é aquele movimento que se faz lá na oração, no Muro das Lamentações, você vê lá as pessoas orando, aquela coisa toda, é um movimento de uma vela, uma chama viva, e está cumprindo o mandamento, orando por todos os povos.
Captou aí? Anota nas suas lições aí. Bom, agora chegamos às lições. E depois das 5 lições aqui, eu vou responder as perguntas que tiverem colocado aqui. Tem mais almoço? Olha a Maiana aí. Não, tem Lindenberg. Ah, Lindenberg é um grande pastor, gente. Admirável. Sempre digo que ele me ensinou a orar por coisas que eu não havia colocado na minha oração ainda. Mas vamos lá. Bom, lições de Hanukkah prática. Primeiro, isso aqui, ó, eu quero falar que isso aqui eu parafraseei do Rebbe. O Rebbe foi um dos grandes rabinos, né, que esteve na nossa geração, que trouxe, eu gosto muito dele, ele me dá muitos motivos, porque ele restaurou o judaísmo nos Estados Unidos a partir dos jovens, né, e eu tenho lições interessantes. Como eu não posso colocar o texto dele puro aqui, porque talvez não fosse tão digestivo para a maioria das pessoas, eu quero alcançar você com princípios, é por isso que eu conto com a sua audiência, para você entender aquilo que profetizamos aqui, através do nosso chamado apostólico. Então, eu parafrasei para ficar melhor para você, tá bom? Mas a primeira lição aqui, claro que eu coloquei muitas coisas nossas, mas vamos lá ao que interessa. Lições de Hanukkah. Primeira, nunca tenha medo de defender aquilo que é certo. Você viu, os caras tinham tudo para desistir, mas o que era certo não era você viver para a dedicação, a sua vida não é dedicada ao eterno, a sua vida tem que ser dedicada ao eterno, então eles não tiveram medo e enfrentaram o medo. Né? E Yehudá, o Macabeu e sua família enfrentaram dificuldades assustadoras, mas não desistiram de sua missão. Com o coração, melhor, com uma oração na boca, lembra que Jesus falou, esse povo está com me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, aqui eles estavam alinhados, ó, com oração na boca e fé no coração, eles venceram. Portanto, podemos fazer o mesmo hoje. Gostaram dessa primeira lição? Coloque nos comentários aí. Segunda lição, de 5. Sempre aumente a intensidade no estudo da palavra de Deus. Uma chama foi suficiente ontem, né? Uma chama foi suficiente para ontem, mas hoje precisa de uma nova chama. A Hanukkah, aquele candelabro que você vê em Hanukkah, vou aproveitar para explicar aqui, ele não tem apenas esses 7 braços que nós temos a nossa aqui. Deixa eu colocar aqui. E para acabar lá, eu tô querendo acabar lá para comer o sonho. Ó, alinhou aqui atrás, ó, gostei. Depois eu tirar essa foto aqui. Essa aqui é a menorá. 7 candelabros, como você já viu, nós vamos explicar mais sobre isso em outras oportunidades. Foi cheia aqui de azeite, não é um azeite que você viu que era suficiente apenas para um dia. Não, quero arrotar, só um minutinho. Era suficiente apenas para um dia e durou 8 dias. Durou 8 dias. A festa de Hanukkah, ela é celebrada durante 8 dias. Deixa eu botar para cá. Ela é celebrada, estou me acostumando com a câmera. Ela é celebrada durante 8 dias. Aí você, peraí. A festa é celebrada durante 8 dias, mas a menorá que o judeu coloca na praça pública e coloca lá e tudo mais, e dentro das casas, e coloca, tem 9 candelabros, tem 9 braços. Aqui tem 7. A festa dura 8 dias e a menorá, ou seja, o candelabro de Hanukkah, tem 9 braços. Explica para a gente esse mistério, apóstolo Jonas. Explico com lições preciosas logo nessa número 2 aqui. Preste atenção. Todos os dias nós vamos acendendo uma velinha de Hanukkah. Tá bom? Vamos acender uma velinha de Hanukkah. Eu falei para vocês que o candelabro de Hanukkah tem 9 braços. Mas eu devo explicar algo interessante. Na realidade, são apenas 8 braços. 8 braços que foi um memorial criado para lembrar desse milagre. 8 braços. Uma luz que durou 8 dias de luz. Então, cada braço significa um dia de luz que perdurou aquele milagre do azeite. Mas tem 9? Tem, preste atenção. Na Hanukkah, que é feita de vários materiais, depois eu coloco foto aqui na tela para vocês. Né? Acho que estava aqui no começo. Deixa eu voltar aqui para o começo para colocar. Está bem ilustrado aqui. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui. É muito bom dar aula com material, como eu faço aqui no curso ALF.
Aqui você está vendo 9 braços nesse candelabro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nas menorás que nós vemos em Israel, um desses braços, né, necessariamente, não precisa ser o primeiro, mas normalmente se coloca o primeiro, colocar aqui, ó. Um desses braços é sempre maior. Você vai lembrar das figurinhas da internet, ou se você tem em casa, vai ver. É sempre o maior. Perguntem por quê. Por que, apóstolo? Olha, a pessoa que falou. Eu gosto, só vou responder porque você perguntou por quê. Porque aquele mesmo entendimento, olha, veja só vocês, aquele mesmo entendimento que Jesus falou, que o maior no reino de Deus é aquele que serve, é aplicado aqui. Mas espera aí, então o judeu acredita em Jesus? Olha, mais do que isso, o judeu tem a mentalidade hebraica. Então ele pode entender de forma mais natural, essa palavra, aquilo que Jesus falou. Agora, você que é cheio do Espírito Santo tem uma responsabilidade muito grande agora, depois de assistir esse conteúdo. Bom, então essa vela, esse braço da menorá que é maior, ele, na tradição, falei que ia falar de tradição, ele é que acende os demais. Isso não é lindo? Você talvez não soubesse porque que um era maior do que os outros. Porque esse maior é o que serve aos outros. Ah, mas você deve estar colocando isso como forma alegórica para a gente pegar esses contextos judaicos e colocar na igreja. De forma alguma. Negativo. Xilili, negativo. De forma alguma. Preste atenção. A palavra chamar significa servo. Aqui é como nós chamamos esse braço do candelabro, esse braço do candelabro que é maior do que os outros e que serve aos outros com a luz. Esse braço é chamado de servo. Você quer mais do que isso para celebrar na sua igreja? Olha, durante muito tempo todo mundo celebra Natal e eu não sou necessariamente contra Natal, não. Agora, quem é que sabe alguma coisa sobre o Natal? E quanto mais você conhece sobre o Natal, menos você quer fazer. Então é bom você só colocar o peru de Natal, celebrar com os amigos, falar do nascimento de Cristo, coisa toda. Mas você sabe muito pouco. E o que já foi colocado aqui nessa live simples que eu estou colocando para todo mundo aprender um pouco mais, já foi passado muito mais informações do que você tem sobre o Natal, amigo. Mas vamos lá. Então, esse braço é maior do que os outros, ele serve para acender a lâmpada dos outros. Não é verdade? Você aprendeu aqui agora? Ok, coloca aí. Ah, mas eu ouvi falar que essa menorá aqui não se chama menorá de 9 braços, chama Hanukkah. Olha, isso talvez fique para um maior detalhamento em outras aulas, com outros slides. Mas, por exemplo, vou te dar uma pérola que eu gosto de passar isso para vocês, porque eu alimento o mundo. Gente, passa o que vocês sabem para o mundo, que ele fica muito melhor. Preste bastante atenção, a palavra aleluia, todo mundo sabe que a palavra é hebraica. E apesar de alguns irmãos falarem assim, aleluias, no plural, imagina, não existe isso, no plural no hebraico não termina com S. Não vai confundir, faça o curso Aleph de hebraico. Agora nós estamos com a plataforma hebraica 24 horas, imperdível. Bom, mas esse aleluia é o verbo halelo, que é o verbo louvar, e literalmente assim, louvem vocês, né? Louvem a Deus. Aleluia. Louvem eles, eu louvo vocês. Deus, esse A, aleluia, é um acrósticozinho para a palavra de Deus. Né? Você sabe que Deus ele não vai ter nome, não é? Você não tem como denominá-lo, então seus atributos se definem. Para outras lives a gente fala sobre isso. Acompanha a gente nas redes sociais. Mas da mesma forma que você tem aleluia, você tem a Hanukkah, que é a festa de dedicação, como falei para você, da mesma palavra de educação, mesma raiz da palavra de educação, e aí você vai ter esse candelabro de 9 braços que vai ser chamado de Hanu, dedicação, Hanur, né, dedicação, e coloca o Iá no final, fica Hanukkah. Olha aí, senhoras e senhores, Hanukkah é o nome desse candelabro aqui de 9 braços. Nós não chamamos de menorá, como chamamos os 7 braços, nós chamamos de Hanukkah. Tá legal? Gostou aí dessa aula aqui? Mas eu estava na segunda lição, deixa eu passar aqui para a terceira, quarta e terminar a nossa live. Que bom, estou gostando aqui. Vamos lá. Sempre aumente a intensidade do estudo da Torá, ou melhor, da Palavra de Deus. Uma chama que foi suficiente para ontem não é suficiente para outro. Então, por isso que a Hanukkah é acendida, as velas vão ser acendidas uma após a outra, para cada vez a luz iluminar cada vez mais. Já houve diálogos
judaicos sobre isso, dos sábios judaicos, que lá ela chamar, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, não. A ideia é que você sempre coloque mais intensidade no seu estudo da palavra. Lições práticas para você praticar na sua vida e na sua comunidade, na sua igreja, como prometido. Terceiro, uma pequena luz vai longe. Vai longe, muito longe. Não importa o quanto esteja escuro ao seu redor. Uma vela de bondade divina pode transformar a escuridão em luz. Você vai traduzir isso da melhor forma possível para a sua vida. Mas você pode chegar numa comunidade carente, né? Comunidade carente, e com R$ 100 você faz a festa. Acho que não precisa de tudo isso. R$ 10 você faz a festa. Porque as pessoas estão muitas vezes sem recursos, e você chega lá com uma velinha, uma notinha aí, seja mais generoso. Os R$ 100 é uma nota de 200. E você faz a festa, transforma a escuridão da pobreza em luz. Vamos celebrar ali. E com suas ideias, né? Eu sempre falo que uma ideia vale muito, uma ideia aplicada vale muito mais do que qualquer dinheiro no bolso, tá bom? Então, assim, uma pequena luz vai longe, use o que você tem, a bondade, não é como uma chama para esse mundo, ele vai ficar muito melhor. Lição número 4, estamos chegando ao finalzinho. Hanukkah. Hanukkah deve ser celebrado, a festa de Hanukkah, nas ruas. É uma tradição, não é uma festa para você fazer em casa, como necessariamente Pêssar, festa de Páscoa. Você faz e vai para as ruas. Por quê? Porque não basta ter a luz no coração mesmo dentro de casa. Pois Hanukkah ensina a brilhar lá fora, em nossa vizinhança, com o brilho divino do nosso cumprimento da palavra de Deus, ou melhor, do cumprimento da palavra de Deus em nossa vida. Mateus capítulo 5, 16, você já sabe o que é que ele fala sobre isso. E nós temos aqui a quinta e última lição, diz assim, olha, não se envergonhe de cumprir a palavra de Deus, mesmo que isso te faça diferente da maioria. Você viu que estava todo mundo numa série, né? Nascendo e morrendo pessoas submersas, ou seja, submetidas ao império dos Seleucidas ali. Estavam submetidas ali. Mas uma família resolveu cumprir a palavra do Eterno e dedicar sua vida a isso, mesmo que custasse a própria vida, como custou a vida. Você viu lá. E foi diferente das pessoas? Foi. O diferente normalmente é mal compreendido, gente. Quem não entende, contende, como eu sempre falo aqui. Mas não tenha vergonha de ser diferente. Os iguais não fazem história, mas os diferentes são a sua própria história, na sua geração. Bom, então nós tivemos aqui 5 lições, né? Vamos responder a pergunta da Maiana, que voltar aqui. Se você tiver alguma pergunta, aproveite para colocar logo. Pergunta da Maiana, só. Qual foi, amor? Quem pode celebrar a Hanukkah? Quem pode celebrar Hanukkah? Não pronunciado direitinho, olha só. Hanukkah. Mas não quer ser acentuado, não. Coloco o acento aqui para melhorar a pronúncia para todo mundo. Mas é Hanukkah. Hanukkah. Quem pode celebrar? Como você viu aqui no nosso estudo, Maiana, todo mundo, não necessariamente pode, mas deve celebrar. É uma festa de dedicação. Então, todo mundo pode celebrar. Ah, mas o não judeu pode. Gente, eu vou falar mais uma vez. Existem critérios para algumas celebrações nas festas bíblicas, que nós vamos falar em outras lives. Existem. Mas todo o princípio das festas deve ser celebrado por todos, principalmente quem quer crescer na vida. Então, a resposta amanhã, né, deve ser celebrada por todos e temos aqui. Não fica restrito ao povo judeu, porque eu falei para você que o próprio Jesus esteve no meio dela, os apóstolos também, e todos os princípios são correlacionados com os textos bíblicos, como você viu aqui. Ela vai também falar um pouquinho sobre o número 8. Eu sabia. Número 8, eu vou gravar live sobre números aí. Ela me cobra aí. Mas guarda aí, fala sobre redenção, sobre salvação. Não é? Eu vou dar uma pequena pista. Você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. O sexto, onde foi criado. No sétimo teve o Shabat. E aí, as coisas não andaram tão bem no Shabat e os dias acabaram por aí. Não, veio o 8. No 8, o que é que veio depois do pecado? O que é que vem depois do erro? Da quebra? Aí o descanso. Veio um conserto, vem a redenção. É o número 8. É o número de não falar sobre isso depois, mas que apresenta Jesus. Pronto, entreguei. Beijinho, tchau, tchau. Aí o Humberto Salmito pergunta, até que ponto isso teria uma influência, embora Jesus tenha participado da festa por ser judeu?
já que essa festa foi instituída no tempo do silêncio de Deus. Pois, esse cara é admirável, viu, o Lindenberg? Ele tem muita bagagem teológica. Ele precisa realmente ficar conectado aqui com a gente nas lives. Eu tenho certeza que vai explodir o conhecimento dele. Vamos lá. Olha, primeiro, essa questão do silêncio de Deus é uma questão teológica. Todo mundo sabe disso. Já pensou colocar uma moda assim, Deus? Ele parar de falar, aquela questão do silêncio que a gente colocou nas escrituras, bota uma página em branco lá para dizer assim, olha, aqui Deus ficou calado, não houve nada. Bom, eu acho difícil Deus ficar parado e não deixar de falar com as pessoas. Mas, pulando essa parte, Jesus cumpriu essa festa, não foi um cumprimento da Torá. Essa festa não está na Torá, nos 5 livros que todo mundo deve ler, os 5 primeiros livros. Antes de entender o restante da Bíblia, tem que passar por esses primeiros aprendendo. E o que é que acontece? Não tem um mandamento assim, ó, cumpra a festa de Hanukkah. Tem um princípio aplicável para todos que querem dedicar o seu tempo, a sua vida, né, para o eterno. Né? Primeiro, a família dos Macabeus dedicou a própria vida. A dedicação da vida deles ampliou para a dedicação do tempo. Né? Então, eles dedicaram o tempo, como for dedicar o tempo, todas as vezes que vão construir uma cidade, você vê nas escrituras, como eu falei, primeiro eles fazem a fundação. Qual é a fundação? Espiritual. A base espiritual é a maior de todas. Eu te pergunto, para mim não sair do contexto, por causa do tempo. Repetir? Até que ponto isso teria influência, embora Jesus tenha participado da festa por ser judeu, já que essa festa foi instituída no tempo do silêncio de Deus. Então já respondi. Porque na verdade Jesus não cumpriu por ser judeu, não existia mandamento para cumprir essa festa. Não é? Ele cumpriu por um princípio. Ele estava lá no meio, a cultura celebrava tudo isso e ele participou. Vamos trazer para os nossos dias. É o domingo. Por que eu tenho que ir para a igreja no domingo? Existe um mandamento na Bíblia? Vá para a igreja no domingo. Não tem não. A gente celebra um princípio, depois a gente fala mais sobre isso. Qual o princípio? Estarmos congregados. Isso em qualquer dia? Creio que sim. A gente tem algumas especulações para ser no domingo, aquela coisa toda. Bom, seria outra chave. Mas Lindenberg é isso, amigo. Né? A questão é muito mais do que uma cultura de um povo. É uma cultura desenvolvida por princípios bíblicos para todos aqueles que querem andar segundo esses princípios da palavra do Eterno, tem a liberdade digna de todos os homens. Gosto muito de você. Ele fez outra pergunta, que é: que influência tem sobre nós, usando a referência do Concílio de Jerusalém? Olha, o Concílio de Jerusalém, ele não foi regido por aquelas pessoas de Jerusalém com autoridade. A gente comentou um pouquinho, teve alguns concílios aí que fugiram isso. Agora, por exemplo, o concílio que talvez o Lindenberg esteja falando, ele pode ser mais específico, deve ser aquele lá de Atos 15. Se for de Atos 15, é fenomenal. Porque ele dá, o apóstolo Tiago, líder da igreja ali em Jerusalém, ele dá um princípio. O princípio é por onde nós começamos, não é o final. Os princípios, eles são por onde nós começamos uma jornada. Eles, olha, não perturbe ninguém, não, sobre essas culturas, essa coisa toda que o povo judeu fazia, na maioria das vezes, por tradição. Não perturbe ninguém com isso, não. Por quê? Aí ele diz no mesmo capítulo, porque já temos quem ensine os 5 primeiros livros, a Torá, como colocado na Bíblia, Moisés. Ninguém ensina Moisés, ensina aquilo que Moisés escreveu através da inspiração divina. Tá legal? Boa. Outra dele? Ou tem outra pessoa aí? Gente, quanto tempo aqui nós já temos? 1 hora. Eu atrasei uns 5 minutinhos, vou dar uma colher de chá. Quem quiser colocar mais alguma pergunta aí, coloque para a gente responder aqui. Mas eu quero já, desde já, agradecer a audiência de todo mundo. Não é? Foi muito bom você estar aqui, está sendo muito bom. Eu vou editar só o comecinho que eu demorei, fica silencioso. Às vezes as pessoas pensam que deu algum problema. Mas vou colocar essa live, quer dizer, vou deixar lá na internet. Você vai poder ver várias vezes, rever as sentenças. Nós vamos ter muitas novidades aí, viram muitas novidades, cursos e outras lives aí sobre o tema, aprofundando cada vez mais o assunto. O nosso objetivo com as lives é que a audiência para esse tipo de conteúdo, ela cresça. Então, eu conto com o seu compartilhamento na internet. Uma vez que essa audiência cresce, nós podemos passar mais profundidade. Por exemplo, essa live fica gravada. Então, o que já foi colocado hoje aqui já vai ser cobrado como princípio de entendimento para quando nós falarmos com mais profundidade sobre as festas bíblicas,
sobre a própria festa de Hanukkah, nós podemos já inserir conteúdos mais profundos nesse entendimento. Espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho. Agradeço aí a audiência, meninos, alunos do hebraico, compartilhem do curso Aleph, os meninos que me acompanham no grupo Tempo de Restauração, aos pastores e líderes, nós temos aí uma aliança maravilhosa com os pastores aqui, líderes que estão alcançando aí as nações. Obrigado pela audiência. Estou esquecendo de alguma coisa, meu amor? Aproveita e fala do curso, hebraico 24 horas. Convida aí todo mundo. Gente, você está vendo como o negócio está ficando estruturado. A Sol está lembrando aí do hebraico 24 horas. Um sucesso, pessoal. Quem já havia tido aula conosco no curso Aleph, aulas online, ao vivo e tudo mais, agora podem revisar as aulas gravadas com super qualidade, né? Uma Netflix do hebraico. Uma Netflix do hebraico. Na próxima live eu mostro um pouco da plataforma por dentro para vocês verem. Mas uma Netflix do hebraico, onde os filmes são gravados, material em PDF, tem áudio. Sempre estamos atualizando, colocando materiais novos lá. Então não perde isso tudo com um preço muito abaixo do que vale. Muito abaixo do que vale. É um preço que vai exigir de você simplesmente uma disciplina para fazer. Mas, passando de várias vezes, né? E o valor é muito maior. Uma promoção aí para a audiência. Quer dar promoção? A gente pode fazer a promoção. Eu vou fazer isso. Gente, eu vou abrir. Eu vou abrir. Uma semana? Quem entrar na semana, você quer quantos por cento de desconto? Mostra com os dedos assim. Quer 10? 10% de desconto? Mais um pouquinho? Pode ficar melhor. Bote aí para essa audiência que está nos ajudando. Você está compartilhando as lives, eu creio que você está compartilhando para todo mundo. Eu vou dar 15% até a próxima semana. De hoje a 7 dias. Até a próxima sexta-feira. Quem entrar em contato com a gente no inbox, entra lá no Instagram, fala contato com a gente. É muito simples entrar em contato com a gente. Entra lá no curso Aleph, ou melhor, instagram.com/curso Aleph. Só entrar lá e manda no inbox, né, que você assistiu a live durante essa semana. Quem pedir lá na live, olha, eu quero fazer o curso de hebraico, vai ter 15% porque assistiu essa live aqui, tá bom? Então é isso aí. Mais alguma coisa só? Gente, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Continua assistindo aí e compartilhando, tá bom? A live hoje foi muito boa. Espero que você tenha gostado também. Continue mandando dúvidas nas próximas aulas. Na próxima sexta-feira teremos um novo tema, sempre com um novo tema para você. E é isso daí. Shalom, shalom e tudo de bom.